Olá pessoal, tudo bem? Mais uma aula, mais um assunto, mais um vídeo aí sobre farmacologia. O tópico agora abordado é a classe de medicamentos chamada de sulfonamidas, que é uma classe que foi descoberta há muito tempo. Essa classe de sulfonamidas são substâncias que são utilizadas para várias coisas, né? São antibacterianos, são diuréticos, né? A gente tem analgésicos, várias classes aí a gente tem das sulfonamidas. E a gente vai focar agora, nesse momento, das sulfonamidas com atividade antimicrobiana, né? Que são todas derivadas do ácido paramino-benzoico. Isso vai ser importante, porque a gente vai entender que esses fármacos, né, eles vão atuar nessa síntese do ácido paramino-benzoico. E aí vai ser também legal que a gente vai falar de uma associação terapêutica para evitar a resistência. Aquela resistência de pular uma via metabólica, a gente vai conseguir inibir com associação medicamentosa. Então os medicamentos estão todos aqui em volta. Ó. A gente tem a sulfanilamida, a sulfadiazina, sulfisuxazol, sulfametoxazol, sulfacetamida, trimetoprima e pirimetamina. Sulfas mesmo tem que ter esse radical sulfonamídico, sulfa e amida. Tá vendo aqui, ó? Sulfonamida. Então, quem tem sulfonamida são esses do lado direito aqui, ó. Tô marcando radical sulfonamídico para vocês saberem. Bruno, e a trimetoprima e a pirimetamina? Não são sulfonamidas, mas são medicamentos que são utilizados em associação. São esses aí que vão entrar na associação para evitar a resistência bacteriana às sulfonamidas. Então, vamos entrar um pouquinho mais em detalhe, né, do porquê que elas são utilizadas, características delas. Eu vou estar falando um pouquinho do mecanismo de ação, vou falar do espectro de ação, em que a gente utiliza. Vou falar de alguns fatores que são importantes de saber sobre ela, algumas condições. Vou falar dos efeitos adversos. Vou falar do espectro ampliado e vou falar das interações medicamentosas que elas causam bastante. A gente tem que estar sempre atento ao uso das sulfonamidas. Então, o importante para o efeito é o radical sulfa. Tá? Tem que ter esse radical sulfonamídico aí. Vamos lá. Primeira coisa de tudo, espectro antimicrobiano. O espectro antimicrobiano das sulfonamidas, ele é voltado todo para um grupo de bactérias, que são as bactérias gram-positivas e gram-negativas. Então a gente tem Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Haemophilus ducreyi, Nocardia, Actinomyces, Calimactobacterium, Chlamydia trachomatis e algumas outras que a gente pode estar combatendo com as sulfonamidas. O interessante saber é que a gente já falou no outro momento, numa outra parte da aula, no outro vídeo, que as sulfas têm ação bacteriostática. Ok? E lembra daquela história que a gente conversou sobre a concentração inibitória mínima, a SIM ou MIC? Para cada tipo de bactéria é uma concentração diferente. Ó. Por exemplo, Chlamydia trachomatis, a SIM é 0,1 micrograma por ml. Muito pouquinho, já consegue combater a clamídia. Já a Escherichia coli é bem mais, de 4 a 64 miligramas por ml. Tudo bem? Então, a gente tem aí que prestar atenção, fazer esses testes para fazer a administração de uma dose correta para determinado tipo de bactéria. Geralmente, é interessante a gente alcançar um pico de concentração plasmática das sulfas entre 100 e 200 microgramas por ml, que seria uma quantidade, vamos dizer assim, ideal para que a gente possa ter o combate aos micro-organismos. E hoje já se tem um grupo de bactérias que já são conhecidas de serem resistentes às sulfonamidas. Então a gente tem a Neisseria meningitis, a Shigella e a Escherichia coli, que a gente consegue passar por essa resistência associando com a trimetoprima. Então, a gente associa. Bruno, quais são as bactérias e as infecções que a gente acaba combatendo com as sulfonamidas?
tá aqui, ó. São cocos gram-positivos e gram-negativos, anaeróbio não, e alguns outros, tá? Então, ó, a gente tem aqui, ó, por exemplo, cocos gram-positivos, Staphylococcus aureus. O clotrimazol é eficaz em infecções de pele e tecido mole causado por MASA, que é Staphylococcus aureus resistente à meticilina. Então, MASA comunitária, o cotrimoxazol, ele consegue combater essas infecções de pele. Olha aqui um exemplo, ó, listeriose, Listeria monocitógenes. Ampicilina ou cotrimoxazol são eficazes contra a listéria, né? Uma sepse e meningite por listéria. Infecções respiratórias. A gente tem ó, o cotrimoxazol de novo aqui, ó, tá vendo? Para hemófilos e legionela, gram negativo. Infecções de próstata e trato urinário, trimetoprim e o cotrimoxazol são eficazes, né? Então, ó, pneumonia por pneumocistis girovese. A gente tem aqui, ó, que acontece bastante em paciente soro positivo, o cotrimoxazol é o mais eficaz, não quer dizer que é o único. E toxoplasmose também, infecções gastrointestinais, como por salmonela, shigella. Então a gente tem aqui o espectro, você vê que não é tão grande o espectro, né? Você vai ver que nos outros medicamentos que a gente está falando mais em outros momentos, você vai ver que o espectro ele vai aumentando. Mas assim, tem uma população interessante de micro-organismos que eu consigo combater com as sulfonamidas. E claro que cada um vai ter a sua sim, cada um a sua dose de ser administrado o tratamento para conseguir combater esses micro-organismos. Mas pega, por exemplo, ó, MARSA, infecção urinária, infecção respiratória, infecção gastrointestinal, por aqueles poucos micro-organismos ali. Bruno, qual o mecanismo de ação das sulfonamidas? Vamos lá. As sulfonamidas elas têm uma síntese metabólica, tá, bem importante para elas para a formação de bases purínicas e pirimidínicas. Bruno, o que são bases purínicas e pirimidínicas? São as bases nitrogenadas que darão origem a DNA e RNA e alguns aminoácidos ali, como a metionina, a glicina, que vão dar origem a proteínas. Então, essa via metabólica aqui, de produção de bases purínicas e pirimidínicas, é crucial para que eu consiga produzir um DNA e um RNA. E em que momento uma célula precisa produzir DNA e RNA? Quando ela vai se multiplicar. Então, por isso que as sulfonamidas têm o efeito bacteriostático. Por quê? Elas vão impedir o aparecimento de DNA e RNA para evitar o crescimento da população de bactérias. Com muito uso, eu posso também estar interferindo na síntese proteica, aqui, ó, tá vendo? Metionina e glicina. Mas o foco principal é na multiplicação, no aumento da população de bactérias. E aí, por que as sulfonamidas atuam com esse efeito bacteriostático, impedindo o aparecimento dessas bases aqui? Porque é o seguinte, para a bactéria conseguir produzir essas bases, ela tem que estar produzindo esse ácido aqui, ó, ácido tetrahidrofólico. E para chegar nele, a gente tem alguns substratos iniciais. Aí eu vou botar aqui com uma linha diferente, uma linha vermelha para vocês entenderem. Primeira etapa que a bactéria faz, ela pega o ácido paraminobenzoico e junta com a dihidropteridina. Quem faz essa junção desses dois produtos? Essa enzima chamada, vou botar a seta, ó, dihidropteroato sintetase. O que essa enzima faz? Junta o ácido paraminobenzoico com a dihidropteridina e forma quem? Forma o ácido dihidropteróico. Então, vou repetir. O ácido paraminobenzoico mais a dihidropteridina, através da dihidropteroato sintetase, eles se juntam e formam o ácido dihidropteróico. Bruno, para que serve esse ácido dihidropteróico? Ele vai ser conjugado ao ácido glutâmico
e eu vou transformá-lo em ácido dihidrofólico ou ácido pteroil glutâmico. Ácido dihidrofólico é mais fácil. Esse ácido dihidrofólico ele vai sofrer a ação de uma outra enzima, que é importante para o que a gente vai falar, que é a dihidrofolato redutase. E ela vai transformar o ácido dihidrofólico em ácido tetrahidrofólico, que vai ser a base para a formação das bases purínicas e pirimidínicas. Então, deu para entender que essa via de síntese do ácido tetrahidrofólico é importante? Então, manter essa via metabólica aqui funcionando faz com que eu favoreça que a minha bactéria se multiplique, se divida. E aí, aonde que entram as sulfas? Vamos lá. Sulfonamidas. Vou botar aqui de rosa. Elas entram aqui, ó. E o que as sulfonamidas fazem? Vou colocar um traço aqui para vocês verem. As sulfonamidas inibem a dihidropteroato sintetase. Então, qual é o mecanismo de ação das sulfonamidas? Inibir a enzima dihidropteroato sintetase. Qual é a consequência dela inibir a dihidropteroato sintetase? Eu não tenho ácido dihidropteróico. Se eu não tenho ele, dele para baixo não acontece. As sulfonamidas inibem a dihidropteroato sintetase. Eu não tenho a formação do ácido dihidropteróico e dele para baixo a síntese das bases purínicas e pirimidínicas não acontece. Ou seja, não tenho mais o crescimento da população de bactérias. Porém, aí que vem, né, aquela ideia que eu falei para vocês antes, do uso de medicamentos em associação. Tudo bem? Essas bactérias podem ser tão malandras que elas podem criar uma rota de síntese aqui, ó, pulando a dihidropteroato sintetase e indo direto para o ácido dihidrofólico. E aí, quando elas pulam isso aqui, adianta eu usar a sulfonamida? Não, porque ela está pulando a etapa que a sulfonamida inibe. Então, a sulfonamida pode continuar inibindo a dihidropteroato sintetase, que essa rota alternativa, que foi o mecanismo de resistência da minha bactéria, faz com que ela continue produzindo as bases pirimidínicas e purínicas. Então, para evitar, e aí isso é uma coisa que Escherichia coli, por exemplo, faz. Então, para evitar ela ser resistente à sulfonamida, ou seja, se eu der sulfonamida, ela continua se multiplicando, eu associo a sulfonamida a trimetoprima. E o que a trimetoprima faz? A trimetoprima inibe a dihidrofolato redutase. Então, mesmo que a minha bactéria faça essa via alternativa azul que eu coloquei aqui, a trimetoprima vai estar inibindo a formação do ácido tetrahidrofólico. Então, a associação medicamentosa ela é benéfica, nesse caso aqui, quando eu quero fazer o uso das sulfas em bactérias que são resistentes a sulfas. Então, eu faço essa associação para, mesmo que ela seja resistente a sulfa, a gente garanta que eu não vou ter o crescimento bacteriano, eu ter efeito bacteriostático. Preste atenção. A associação, por exemplo, da sulfametoxazol com trimetoprima é o cotrimoxazol. Então, a gente tem esse efeito sinérgico para poder estar atacando aquelas bactérias principalmente resistentes. Então, a ideia é você fazer o quê? Quando você usa os dois, ó, redução da dose, você não precisa mais dar a dose da sulfa alta. Você dá uma dose menor do trimetoprima e garante o efeito terapêutico. Dose menor reduz efeitos colaterais. E a gente amplia o espectro, que a gente agora vai pegar aquelas que são resistentes. Então, olha o espectro como é que é aumentado quando eu faço associação. Muito maior do que o espectro lá das sulfas somente. E quais são os mecanismos de resistência que a gente vai conseguir combater? Esse primeiro aqui. Tá? A gente só consegue combater o primeiro.
menor afinidade da dihidropteroato sintetase. Então, a bactéria ela pode, né, mudar a ligação da sulfa com a dihidropteroato. Parou de funcionar. A gente vai conseguir também combater qual mecanismo de resistência? Uma via metabólica. Agora, menor permeabilidade com uma bomba de efluxo. A gente não vai conseguir combater usando os dois. Então, alguns mecanismos de resistência a gente consegue. Outros, não. Então, aumentar o PABA, aumentar o ácido paraminobenzoico, você desloca da enzima e ela volta a produzir as bases purínicas e pirimidínicas. Mas isso já é um avanço, que a gente amplia o espectro para um grupo de bactérias específicas. Tá? Então, é melhor, terapeuticamente falando, a gente está fazendo essa estratégia da associação. Vamos lá, farmacocinética delas. Essa tabela aqui da direita mostra ligação proteínas plasmáticas. Então, se você olhar, só poucas sulfas se ligam pouco à proteína plasmática. Então, essas duas aqui que eu marquei, ó, se ligam pouco. Agora, a partir das outras, já se liga bastante. Né? Tem aqui, ó, do sulfametoxazol até mais ou menos a sulfamidina, é intermediário. Agora, do sulfisuxazol para baixo, se liga muito. Então, já é um tipo de interação medicamentosa que pode acontecer com as sulfas. Ligação a proteínas plasmáticas. São dadas por via oral, tem uma absorção legal de 70% a 100%. Consegue alcançar vários tecidos, como pele, trato respiratório, né, região urinária. A distribuição ela é ampla e uniforme, ou seja, consegue chegar em cavidade pleural, peritônio, líquido sinovial, a cavidade ocular. Chega no sistema nervoso central, ó, de 10% a 20%. Chega no sistema nervoso central. Por exemplo, a sulfadiazina com o sulfisuxazol. E, importante, ó, passa pela placenta. Isso aqui é importante. Então, o gestante sabe que se tomar sulfa, vai passar pela placenta e vai gerar um efeito que eu vou falar para vocês lá na frente. A sulfa, ela sofre metabolismo hepático, ou seja, pacientes que tenham problemas hepáticos, a gente precisa ajustar e prestar atenção na dose que vai ser administrada da sulfa. A gente, muitas das vezes, vai ter a necessidade de ajuste de dose das sulfas. Eliminação inalterada ou em metabólitos. Urina, tempo de meia-vida, muito variável. Tem sulfas com 5 horas de tempo de meia-vida e tem sulfas de até 230 horas, podendo chegar, né? Então, a maioria delas tem um tempo de meia-vida intermediário. Você olha aqui, e só a sulfadoxina que tem um tempo extremamente longo. Porém, prestar muita atenção que ela também pode ser eliminada além da urina, que é a principal via, pode ser eliminada nas fezes, leite e outras secreções. Então, ó, não só a gestante, mas a lactante pode estar passando através do leite, no ato lá que a criança está fazendo a mamada, pode estar passando a sulfonamida para a criança. Então, também tem que tomar cuidado, além da gestante, a lactante. E a gente leva aqui muito em consideração também o paciente que possivelmente tem algum problema renal, porque a excreção primordial das sulfonamidas é pelo leito renal. Então, tanto pelo leito hepático, tanto pelo metabolismo hepático, quanto a eliminação renal, a gente tem que estar prestando atenção no paciente que tem problemas hepáticos, que vai alterar o metabolismo das sulfas e o tempo de meia-vida delas aumenta, e o paciente com insuficiência renal, que vai diminuir a eliminação do fármaco inalterado e a concentração plasmática aumenta e o tempo de meia-vida também. Então, isso tudo são fatores que influenciam diretamente na farmacoterapia. A gente tem que ficar prestando bastante atenção. Isso pode complicar o quadro do paciente, porque se eu concentrar muito o fármaco, eu posso ter um efeito adverso no paciente, e eu não quero. Vamos lá. Elas são classificadas de ação curta, intermediária e longa. Tudo bem?
Vamos lá. Ação curta. A gente tem sulfisuxazol, sulfametizol e a sulfaclopidazina. Além da sulfacetamida, a sulfamerazina e a sulfametazina. Todas elas aqui, elas têm uma absorção e excreção rápida e grande apresentação urinária, ou seja, infecções urinárias, essas são muito bem aplicáveis. Tudo bem? E essa segunda parte aqui do quadro, essas geralmente são sulfas de associação. Então, você associa outros fármacos para melhorar a condição. Então, a gente tem, por exemplo, aqui, ó, sulfamerazina, sulfametazina e sulfadiazina. Então, são sulfas triplas, né? A gente poderia estar utilizando terapeuticamente as três em associação para aumentar a atividade bacteriostática. De ação intermediária, muito utilizada em infecções urinárias e algumas infecções respiratórias. Sulfametoxazol com trimitroprima, que aí quem conhece sabe o nome comercial desse medicamento. Tempo de meia-vida é de 10 a 12 horas. Já as de ação prolongada, elas são menos utilizadas. Por quê? Porque a gente tem algumas condições clínicas relacionadas ao quê? Relacionadas a problemas em que as sulfas podem estar causando. Então, ó, a gente tem aqui, ó, elas têm baixa concentração urinária, já não serve tanto para o quê? Infecções urinárias, né? A sulfametoxpirazina e a sulfadoxina. Baixa penetrabilidade no sistema nervoso central. Então, se eu tiver probabilidade de utilizar infecções neurológicas, já não vai servir muito. Como o tempo de meia-vida é longo, a gente acaba acumulando muito essas sulfas. E principalmente no paciente que tem insuficiência renal, é pior ainda. Sem falar que serve aí sim para todas as sulfas, né, gente? A parte toda de alergia, hipersensibilidade. Então a gente tem o uso somente em uma condição específica, tá, da sulfadoxina, que é a sulfadoxina com a pirimetamina no tratamento de malária. E aí não é o efeito bacteriostático, né? O tratamento de malária é um parasita. Então é uma outra condição de tratamento que a gente tem relacionado à agiação prolongada. Então, usos clínicos em geral das sulfonamidas. Ó, nocardiose. Aí aqui é uma ideia, tá, gente, de esquema terapêutico, tá? Não quer dizer que vai sempre se seguir isso, mas é uma ideia que, em geral, é feito esquema terapêutico. Então, nocardiose, sulfisuxazol, sulfadiazina ou o cotrimoxazol. Olha a dose, ó, 6 a 8 gramas por dia, vários meses. Toxoplasmose, sulfadiazina com pirimetamina, 1 grama, 3 a 6 semanas por via oral. E 75 miligramas e mais 25 miligramas por dia de pirimetamina. Geralmente, essas sulfas aqui também podem ser utilizadas como uso profilático em pacientes alérgicos à penicilina, principalmente por infecções estreptocócicas. Uso clínico do sulfametoxazol com trimetoprima. Esse é acho que é a sulfa mais utilizada. Infecção urinária, tá mais ou menos aqui um esquema posológico, né, por Escherichia coli ou salmonella. Trato respiratório, a Haemophilus influenza, Streptococcus pneumoniae. Gastrointestinal é a segunda escolha, não é a primeira escolha não, tá? Por Shigella. Febre tifoide, salmonella, tá aqui o esquema do lado. E pneumonia por pneumocystis canine, em paciente soropositivo. Então, a gente tem o tratamento de profilaxia e o tratamento para realmente o paciente que está desenvolvendo a pneumonia. Então, isso aqui só é uma ideia de alguns esquemas posológicos onde as sulfonamidas vão estar aparecendo. Bruno, você falou dos efeitos colaterais e adversos que elas podem estar causando para a gente tomar cuidado com as doses administradas das sulfas. Correto? Correto. Então, quais são esses efeitos adversos e colaterais? Vamos lá, vou falar de um
que eu falei bastante, que é a da gestante. Então, a gente tem a condição chamada de kerníteros, que é o recém-nascido, geralmente prematuro, em que a mãe, durante a gestação, utilizou sulfa. E o que ela gerou? Uma deposição de bilirrubina no gânglio da base e no núcleo subtalâmico no cérebro. Então, o paciente, a criança, né, ela nasce com essa condição de kerníteros. Ela provoca lesões no cérebro, onde a criança vai nascer com alguns problemas. O olho fica amarelado, a coloração da pele muda, tem deficiência mental, tem uma série de consequências de uma mãe ter utilizado sulfa de maneira indiscriminada, causando essa característica de kerníteros. Tá? Isso no caso da gestante. Outra condição que eu falei é a alergia, né? Então, paciente que tem hipersensibilidade, alergia à sulfa, não pode usar sulfa. No sistema hematopoético, principalmente a trimetoprima, pode causar anemia, a granulocitose, anemia megaloblástica ou aplásica. Então, podendo gerar também depressão da medula óssea. Obviamente que isso é um uso muito elevado, né? Causando também a metahemoglobinemia. E uma outra condição que elas podem vir a estar causando é no trato gastrointestinal. Elas podem causar anorexia, náusea e vômitos. Um fator que esses fatores aqui podem acontecer, tem condições para acontecer, né? Então, se a gente tomar cuidado, a gente consegue garantir que esses fatores não aconteçam. Agora, essa condição aqui, que eu vou botar até de outra cor, para ressaltar para vocês, que é importante da gente tomar cuidado, é que em pH ácido da urina, essas sulfonamidas elas vão cristalizar. Isso pode vir a longo prazo causar problemas renais graves. Então aqui tem um exemplo de algumas sulfas que vão cristalizar ou não. Então nessa aqui que eu vou marcar para vocês, ó, de rosa, elas com uma grande probabilidade vão cristalizar. Então a gente tem a sulfadiazina, sulfamerazina, sulfapiridina e sulfatiazol. Então elas têm uma chance muito grande de cristalizar. As outras são menos, mas essas têm bastante. Nessa tabela aqui de baixo mostra essa diferença do pH em se a sulfa é solúvel ou não. Se você olhar a última coluna, quer dizer se ela é solúvel ou não. E você vê que em todas as condições, com pH menos ácido, ela vai ser sempre mais solúvel. Ó, estou marcando de rosa para vocês. Sempre no pH 7,5 aqui, no menos ácido, ela é mais solúvel, ou seja, ela não vai cristalizar. E em todas, no pH 5,5, que é levemente ácido, é menos solúvel. Ela cristaliza. Então a gente tem que tomar muito cuidado com paciente que tenha uma alteração de pH urinário. E aí eu estou falando especificamente para vocês e forçando muito isso sobre a ideia de interações medicamentosas, porque tem alguns medicamentos que alteram o pH da urina. Então tem que tomar realmente muito cuidado das sulfas para evitar essa cristalúria e evitar o aparecimento de toxicidade renal a longo prazo. Para fechar aqui a ideia das sulfas, eu vou falar com vocês sobre as interações medicamentosas das sulfas. Vamos lá. Um fator que é muito importante, que eu já pontuei para vocês, é o deslocamento de proteínas plasmáticas. A gente viu que a maioria delas se ligam muito à proteína plasmática. Aqui eu mostrei essa tabela para vocês, ó, que do sulfametoxazol para baixo tem um risco grande de estar causando interação por ligação proteínas plasmáticas. Então, por exemplo, o paciente está tomando uma sulfa e tem problemas de convulsão e está tomando barbitúrico. Pode deslocar a sulfa. Ou está tomando um anticoagulante cumarínico. Pode deslocar a sulfa. Usar a sulfa com tolbutamida. Tolbutamida
é um medicamento para o tratamento de diabetes. Então, a sulfa aumenta a eficácia da tolbutamina. Tudo bem? E as sulfas utilizadas junto com os anestésicos locais, a gente pode estar gerando interações medicamentosas também, devido ao uso dos anestésicos locais. Espero que vocês tenham gostado sobre a ideia toda de sulfas. Até um próximo encontro e até uma próxima aula para vocês.